Mais uma dica de alimentação saudável, mais uma dica de nutrição aqui com a Luísa Fernandes. E hoje o nosso tema é café da manhã. O café da manhã é uma refeição importante, né? Eu queria que tu explicasse o porquê da importância dessa primeira refeição. O café da manhã é super importante. Tem uma frase que define tudo. Tome café da manhã como uma rainha ou um rei, almoce como um príncipe ou uma princesa e jante como um pobre. Ou seja, o café da manhã é o horário onde a gente tem que estar se alimentando de forma mais adequada. É a refeição onde a gente tem que tirar o maior tempo possível, justamente porque é a refeição mais importante do dia. É engraçado porque normalmente é a refeição mais prejudicada. Sim. O pessoal acorda com aquela rotina, né, de correria, eu quero dormir um pouquinho, acaba às vezes saindo, compromete totalmente, às vezes sai de casa sem tomar o café da manhã, ou então pega alguma coisa super rápida e prática. Acho que muita gente tem dúvida no que consumir, né, no café da manhã. Em relação à manteiga e à margarina, muita gente tem dúvida, eu acho que todo mundo já pensou se é saudável, se pode, se não pode. Como que funciona nessa parte? É uma dúvida bem frequente. A margarina, para você ter uma ideia, ela é uma gordura hidrogenada, ela é rica em produtos químicos também. E ela não é uma boa opção para estar utilizando no café da manhã. Apesar de ainda se ter essa história de que a margarina ela é boa porque ela não possui colesterol. Ela não possui colesterol, só que ela altera sim o metabolismo do colesterol dentro do nosso organismo e prejudica o coração. Ao contrário da manteiga, ela possui colesterol, só que ela é uma gordura benéfica. Tanto que se vocês forem olhar, pegar um rótulo de uma margarina e de uma manteiga, o da margarina dificilmente a gente vai conhecer o que tem dentro daquele produto. Verdade. Já a manteiga, normalmente tem o quê? A gordura do leite e um corante. Se você escolhe uma marca boa, ainda tem um corante natural. Então a manteiga é uma boa opção para estar utilizando. Sim, mais pra frente do programa a gente vai ter uma receita de uma dica do café da manhã, mas que outras dicas, que outras sugestões tu tem pro pessoal? É engraçado porque também tem a respeito do requeijão, da nata, do queijo. E eu sempre falo também a mesma história do olhar os ingredientes do rótulo. Né? Normalmente o requeijão é um produto onde é rico também em produtos químicos. Tudo que tem lá tem de tudo, menos o queijo. Já a nata, ela é uma gordura do leite, por ser a gordura do leite, ela é benéfica. É legal estar consumindo, se você escolhe uma marca também onde não tem muitos produtos químicos. E aqui, né, na região ainda a gente consegue estar pegando essa nata mais natural. Sim. Tem também o queijo também é uma boa opção. É melhor do que o requeijão, para se ter uma ideia, porque é um produto mais inteiro, mais íntegro. E se a gente pega um queijo que é colonial, então, ele tem menos produtos químicos ainda. Então é uma boa opção estar utilizando para quem pode estar consumindo leite e derivados. Em relação aos embutidos, o que é aconselhado e o que devia não estar na nossa lista de alimentos? Existe uma grande dúvida sobre os embutidos, né? O pessoal gosta muito de consumir mortadela, presunto, peito de peru, blanquê. E existe sempre uma dúvida. É melhor estar consumindo blanquê ou melhor o peito de peru? A minha resposta seria nenhum dos dois. Por quê? Fuja dessas opções. Claro que a gente tem, né, a cultura, então em alguns casos eu acabo liberando, em algumas vezes, mas não é um produto que eu coloco sempre para vocês estarem consumindo, né, os meus clientes, eu digo, e também não indico para as pessoas. Porque imagina, o que seria os embutidos? É sobras de alimentos trituradas com produto químico e corante. Tem uma piadinha interna que a gente fala que é cadáver. A gente está comendo cadáver no café da manhã. Né? Então, não é uma boa opção para se estar consumindo. Existem outras opções, a gente pode estar colocando o atum, a sardinha, o frango desfiado, a gente pode estar usando carne moída, ovos, a gente também pode estar usando no café da manhã, são outras proteínas que são melhores. Então, na verdade, é prestar um pouco mais atenção no que a gente está consumindo e fazer algumas substituições, né? Exatamente, procurar os alimentos que são mais naturais possíveis e evitar aqueles que estão prontos na geladeira, a gente tem que pegar, abre e passa. Com certeza. Tem que dar uma evitada para ter mais saúde. Bem, agora para quem ainda quer uma sugestão, quer uma ideia do que consumir no café da manhã, a gente preparou uma receita, a nossa nutricionista vai explicar uma dica, uma receita super rápida, super fácil, com ingredientes bem fáceis de encontrar também, para você estar consumindo no seu café da manhã. Hoje a gente vai fazer então uma receita para estar substituindo outras opções do nosso café da manhã. Então vamos lá. Aqui tem atum. O atum ele é de latinha em óleo. O ideal é você pegar essa lata em óleo, descartar o óleo e utilizar esse atum. Por que é melhor o atum em óleo? Porque ele não tem produtos químicos. O produto químico, que é o mercúrio do atum, ele vai para o óleo e é descartado. Então aqui tem o atum. Temos 2 colheres de cenoura.
que a gente vai colocar aqui. A gente vai fazer um patê. Temos uma colher de cebolinha e uma de cebola. Um temperinho para dar um sabor e uma cor, uma vida nesse nosso patê. E por último, a gente escolheu aqui o creme de ricota. O creme de ricota ele é melhor do que a maionese, que o próprio requeijão. Então escolhe uma marca boa, que ele é uma boa opção. A gente mistura. Aqui está a nossa pasta de atum, então como é que é bom estar utilizando? No café da manhã você pode estar usando com torradinha, pode usar com pão integral, fazer um sanduíche natural, também pode usar com biscoito de arroz. Ela é uma boa opção também para usar com saladas. E essa foi a receita então realmente muito fácil, e o bom é que dá de fazer hoje e guardar por mais alguns dias, né? Dá para guardar por 2 ou até 3 dias, dependendo da quantidade que se fizer. Em relação ainda ao café da manhã, tem alguma opção doce que seja recomendada ou que não seja tão ruim para o café da manhã? Tem, não tem como a gente tirar esse doce do café da manhã, né? Então a gente tem sim opções que são melhores. Não tem como a gente tirar o doce desse café da manhã, até porque é um costume cultural e isso também alimenta a alma. Tem pessoas que gostam de estar consumindo doce. Então existem algumas opções para estar substituindo esses opções como doce de leite, né? Esse tipo de coisa que são mais gordurosas, não muito saudáveis, né? E que são ricos em açúcar. Existe a pasta de amendoim, se você escolher ela sem açúcar ou com açúcar mascavo, alguma opção mais saudável, é uma boa opção para estar substituindo esses outros doces. O que você também pode estar utilizando são geleias, doces feitos de fruta, que não possuem açúcar e mesmo assim são doces. Já existe isso nos mercados e também você pode fazer isso em casa, né? Dá. É legal estar consumindo em casa. As nossas avós, as nossas tias, elas fazem. O que tem que tomar cuidado é para não colocar muito açúcar, ou escolher uma opção mais saudável de açúcar. E para a gente finalizar então as dicas para o café da manhã, eu queria que tu falasse um pouco em relação às frutas. O café da manhã é a refeição mais importante. Então é legal a gente estar consumindo uma fruta nesse café da manhã. Ou um suco, ou tá consumindo uma água com limão, ou uma fruta, ou se você tá na correria, realmente não deu tempo, fez um café ali, foi corrido, ou não consegue estar consumindo esse café da manhã, porque às vezes é muita coisa, você pode pegar uma fruta, picar ou levar ela inteira mesmo pro trabalho. Isso não impede de você não consumir a fruta no período da manhã. Então é legal sim a gente estar pensando nas frutas no café da manhã. E tem alguma fruta que é mais indicada e alguma que realmente é melhor não consumir nesse período? Não, tu pode estar consumindo qualquer tipo de fruta, a não ser que seja uma recomendação específica para o caso da pessoa, né? Por exemplo, a banana você pode até amassar com canela e passar numa torrada, num pão. É uma opção que você pode estar fazendo bem rapidinho ali, né? Tu pode esquentar lá no micro-ondas também, ou tu pode pegar ela e levar para o seu trabalho. Então é uma opção super prática que normalmente dá para adaptar, em casa. né? E dá para adaptar, com certeza. Mas tá certo, então acho que por hoje é isso. Quem ainda tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para fazer para a nossa nutricionista, pode estar encaminhando para a fanpage do programa ou para a fanpage da nutricionista, né? Eu encerro esse bloco por aqui, mas a gente já volta. Agora a gente tem aqui com a nossa maquiadora Renata Xavier uma dica, falando de maquiagem, falando sobre beleza. Hoje tu vai falar um pouco sobre sombra, sobre olho, né? Isso. Hoje a maquiagem permite quase tudo. Sim. Né? Só que desde que bem aplicada. Então toda a sombra tem que ser muito bem esfumada. A maioria dos erros que acontecem em maquiagem, e a internet acontece muito isso, é aquela maquiagem muito marcada, onde você vê a cor passando, né, de cada cor. Ah, é preto aqui, é azul aqui, é amarelo aqui na entrada. Então isso não pode. Maquiagem tem que ser algo que você enxerga aqueles tons ali, mas eles estão todos misturados. Sim. Então, é isso hoje que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho. O olho que eu fiz nela é o quê? Bem leve, pode ser pro dia a dia, tranquilo, ou pode ser happy hour depois do trabalho. Então, é um olho que tem um pouquinho de cor mais forte. Eu marquei bem o côncavo, é isso que a gente vai fazer. E depois fui trazendo tons mais clarinhos. Vamos começar? Vamos. Eu gosto de começar sempre com... poderia passar aqui nesse caso um primer pro olho, mas como eu tô uma maquiagem pro dia, não tem necessidade, tá? Primer é mais por uma festa, um negócio que tem que durar muito mais. Tem que durar muito mais, exatamente. Então nesse caso eu não vou passar,
Eu já preparei a pele dela, então é só fazer o olho. Eu gosto muito do lápis branco para marcar a sobrancelha. Ele vai trazer luz e vai erguer o olhar. Nesse caso, eu vou passar por cima uma sombra que é um tom perolado, justamente para não ficar esse branco tão exposto. Não ficar marcação. Né? Não ficar marcação. Nada pode ficar marcado nesse caso. Então, eu vou passar com um pincel mais grossinho que eu tenho aqui e vou esfumando esse branco até ele desaparecer e ficar só um pouquinho da cor. Aí o côncavo. Onde é que é o côncavo? A mulherada tem muita dúvida disso. Sim. O côncavo é onde começa o ossinho. Você sente uma voltinha aqui no olho, é onde começa o ossinho. Nesse caso dela, ó, é aqui. O dela já tem uma marcação bonita, o desenho da sobrancelha é bem natural, então eu já sei onde é que é. É nessa voltinha em cima. Mas quem não conhece, vai passando o dedo, você vai sentindo. Onde começa o olho, é aí o côncavo, é onde você vai marcar. Tá. E qual é a função? Criar profundidade no olhar. Né? Isso que a gente vai fazer nela agora. Eu vou usar uma sombra clarinha, misturado com uma sombra um pouco terra, que vai dar um efeito assim. Ele já cria uma profundidade natural, sem ficar muito marcado, sem exagerar, tá? É um fundo, na verdade, que eu tô passando nela. Sim. Aí eu vou usar na entrada do olho dela um tom mais clarinho, que é aqui na pálpebra móvel, nessa parte aqui. Essa parte, por que eu tô usando mais claro? Porque também vai abrir o olhar dela. Ela já tem um olho maior, né? A extensão de sobrancelha dela é maior, mas o olho dela não é tão grande em extensão. Então eu quero abrir isso. Sim. Se você olhar, dá uma grande diferença de um olho para o outro já. Dá. Justamente por isso, porque você clareou áreas para abrir e escureceu onde você queria criar profundidade. É um jogo de luz, né? Que a gente cria. Então eu vou passar com o dedo mesmo, é uma sombra bem clarinha. Ele tem que desaparecer junto com o outro tom, não pode ficar uma coisa Aquela muito coisa marcada. marcada, como tu disse antes. Aí eu vou usar uma cor um pouquinho mais forte de marrom, tá? Para marcar um pouquinho mais o côncavo, para fazer essa linha que a gente criou ali. Tudo degradê, tudo um tom juntando com o outro. E aí eu vou passar bem no meio, ó. Aí eu venho com outro pincel maior, ele tem uma extensão maior para esfumar. E vou misturar mais um pouquinho. Não passei nada aqui, é só para misturar mesmo. É ter paciência, né? E fazendo com calma. Eu não consigo. Consegue, tem que ter paciência, né? Até você pegar a técnica, até aprender tudo E treinar, né? Não adianta deixar pra descobrir se consegue fazer antes da festa. Não. No dia, assim, uma hora antes. Não vai dar certo. Contrate alguém que vai ser muito mais É mais fácil garantido. pra ti. Nesse caso aqui é mais fácil e com calma. E eu ainda vou usar um tomzinho um pouquinho mais forte de marrom. Aí eu vou colocar mais no canto, ó. Venho trazendo mais do cantinho. Que aí já vai deixar um olho mais gatinho, mais envolvente, eu digo assim. Dá um efeito. Dá um efeito especial, né? Fica bonito. Especial. Tudo sempre volta e esfuma. Sempre assim. Aí se eu achei que ficou pouco, nesse caso eu achei que foi pouquinho. Então eu posso passar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais. Até porque eu quero que fique igual ao outro lado. Aí o que acontece? Eu subi muito a sombra, né? Tá quase na sobrancelha aqui já. Volta com a cor clarinha que você passou, que é o que eu vou fazer agora nela. E passa de novo embaixo da sobrancelha a cor mais clarinha, que ela vai voltar a brilhar. Porque sempre vai um pouquinho ali onde você passou. Então você volta atrás, traz de novo aquela marcação. Pra dar uma consertadinha aí. Isso, porque sempre vai. Então você volta ali, passa mais um pouquinho e ele vai voltar com o mesmo efeito que tinha antes. Agora eu vou passar já pro delineador. Por quê? Porque eu gosto de primeiro passar o delineador, para depois vir com um pouquinho de preto marcando. E é mais fácil do que a mulher primeiro passar o preto, porque ela ainda não tem a noção de espaço, aonde ela vai passar. Então o ideal é sempre passar primeiro o delineador, para depois passar o preto. E ó, sempre tirando o que caiu de resíduo, sempre cai alguma coisa. Eu sempre indico fazer primeiro o olho do que depois a pele. Nesse caso a gente está fazendo já a pele ela pronta para fazer o olho. Mas essa dica é legal porque se a mulher já não tem prática, faz o olho, caiu alguma coisa, limpa com demaquilante
depois passa a base e tá perfeito. Sim, não tem que se incomodar com o que já estava feito antes, né? Isso, porque se cair, se for uma sombra preta, que é o que geralmente acontece, Mancha. vai borrar, aí você vai tirar aquele pedaço, vai tentar consertar só aquele pedaço, a base anterior já tá seca, então vai ficar uma diferença. Vai ficar marcado. Não fica a mesma coisa, a maquiagem já é outra pele. Então, faça primeiro, né, o olho para depois fazer a pele. Toda a parte mais difícil primeiro, para depois deixar mais fácil. E aí o delineador, que é sempre um tabu, mistério, né? A minha dica é o a seguinte, temido. não tem prática. Eu não tenho prática, Renata, em fazer um delineador. Começa com lápis preto. Faz uma linha com lápis preto, treina em casa quantas vezes for preciso e é só treinando mesmo. Não tem jeito. Tem gente que já tem a mão mais firme e consegue fazer um delineado na primeira vez. Mas é por uma questão de já ter uma mão mais firme, ter uma prática com a mão. Mas tem gente que não tem esse talento, né? Então precisa treinar. Sim, e treinando acho que até com diferentes produtos. Tem gente que se adapta melhor com delineador líquido, ou em gel, ou em caneta. Tem que ir testando mesmo, né? Tem que testar. Eu gosto muito do em gel. Pra passar é melhor, mas aí eu uso um pincel, que às vezes pra mulherada não é mais fácil. A caneta, eu acho a caneta mais fácil para iniciante, porque ela tem uma ponta mais firme e sai a quantidade necessária de produto. Sim. O líquido, às vezes, sai muita quantidade. Aí dá aquele borrão. Dá aquele borrão. Aí já dá o desespero de, meu Deus, Já dá o desespero, toda a ele maquiagem. demora mais para secar, geralmente o líquido demora um pouquinho mais para secar, então se ela já abrir o olho, já vai manchar aqui em cima, já vai estragar a maquiagem. Então, o gel é legal, mas já tem que ter uma prática com utilização de pincéis. O caneta seria o mais legal, ele tem uma ponta mais fina, então é mais fácil, ele imita muito o lápis. Sim. Então, a minha ideia é, começa com lápis, treina. Se você fez um delineadinho fininho com lápis, aí sim, tenta a caneta por cima do lápis. Porque você já tem uma marcação embaixo, é muito mais fácil você seguir aquela linha que já existe do que você criar uma linha. Exatamente. Né? Então, é a minha ideia. Mas, para quem já conhece e gosta, mas quer fazer o gatinho, não consegue fazer aquele puxadinho. De frente para o espelho, tem que ser para um espelho bem próximo. De olho aberto, você vai medir até o final da sua sobrancelha, tá? Que geralmente tem que ser uma medida assim. É essa medida que você vai começar. Começa bem no cantinho, pode abrir, Thaís. Você vai passar fazendo uma linha. Ó. Fiz uma linha, o que acontece? Puxa pra dentro, como se fosse um Vzinho. É esse V que você tem que criar. No caso do em gel, que é esse, você tem que recarregar o pincel bastante vezes. Mas com a caneta, geralmente uma vez ou duas, você já consegue. Chacoalha a caneta de novo, ela já sai produto de novo. Então a minha dica é, começa pelo gatinho, puxa até a metade do olho. Da metade do olho, vem da parte de dentro para fora e encontra esse traço. Sim. Porque você tentar puxar até o final é muito difícil. Sim. Então, começa, foi até a metade com o traço, aí você vem lá no cantinho e traz. É mais fácil, tá? Por etapas, vai por etapas. Bem devagarinho você consegue fazer. Tá feito o gatinho bem rapidinho, né? Sem mistério. Sem mistério. Começa lá no cantinho, marca isso, porque as pessoas têm essa dúvida. Ah, mas onde é que eu faço a curvinha do gatinho? Sempre no final do teu olho, acabou o olho, puxa reto pro cantinho. E se a pessoa tiver a sobrancelha bem desenhadinha, então a sobrancelha dela vai ser a medida do final do olho e o começo da pontinha da sobrancelha. O da Thaís é bem isso, ó. Começou a sobrancelha, aqui tá o olho. Ah, borrei um pouquinho. Passa um pouquinho de corretivo, né? Por isso a dica do fazer antes, porque se você errou o cantinho, você pode tirar aquele cantinho só do delineador, arruma aquela parte e depois passa a base normal, né? Então, acaba se tornando mais prático, né? Isso, fica mais prático e fica mais acabamento. bonito o efeito. Exatamente, porque não caiu nada, então não tá sujo, né? Tá limpo, é só a base que passou ali, depois um corretivo, um pó e tal. Então fica um acabamento mais bonito nesse caso. E aí agora sim eu vou passar o preto nela, pra deixar um pouquinho mais marcado, que o outro lado tá mais marcadinho. Sempre tira o excesso do pincel, porque sempre cai. Se você passa direto na sombra, nesse caso sombra em pó, e não tira o excesso, ele cai muito resíduo no olho, suja demais. Preto, então, é pior. Passou o preto, tira o excesso no cantinho. Se você passou pouco, depois você volta e coloca mais, melhor do que ter que ficar corrigindo, tá? Aí o preto eu vou fazer sempre puxando de onde começou ali o gatinho. Aí eu vou subir um pouquinho no côncavo dela e vou esfumar. Sempre, né? Bem esfumadinho, Sempre deixar bem só esfumadinho. um detalhe.
Agora vamos para os cílios postiços, que também é outro... É outro drama. Os cílios, qual é a minha dica? Sempre passar o rímel primeiro, tá? As mulheres às vezes passam depois. É os dois processos, antes e depois. Porque tem muita mulher que tem o cílio reto. Então, você tem que usar um curvex para dobrar eles. Porque se você colocar um cílio postiço, ele já vem com a dobra, né? Ele já tem esse efeito dobrado do cílio para ser ele bem para cima, bem volumoso, geralmente. Então, você precisa passar ou um curvex antes, para você conseguir essa dobra dos cílios. O da Thaís é natural, a dobra. Então, eu vou passar o rímel para já deixar ele curvado perfeito. E a hora que eu colocar o cílio, ele encaixar. Sim, para não ficar aquele de ver a diferença do natural e do postiço. Exatamente. Para ficar natural tem que ser assim. Tem que passar antes, aí você já deixa ele bem curvado, coloca o cílio e passa de novo para juntar. Daí eles misturam e você não consegue mais identificar o que é cílio natural e o que é cílio postiço. Tem que ser assim. Vou jogar para baixo. A cola. Tem cola branca, tem cola para cílios preta, tem transparente. O ideal é uma cola, para quem não tem prática, que seja mais fluida, então ela é mais líquida, tá? Geralmente as colas no mercado hoje já são assim. Essa aqui é um pouquinho mais grossa que eu tenho. Coloca na mão mesmo a cola, dá uma sopradinha, não pode ser uma coisa muito grossa, porque senão vai aparecer demais. É uma linha fininha, é um branquinho, nesse caso aqui a minha branca, bem fininho. É a medida que você tem que colocar. Espera uns 10 segundinhos para ela começar a secar, para daí você colar. Porque se você coloca o cílio direto com ela muito molhada ainda, muito sem estar secando, ele vai escorregar demais. Isso torna muito mais difícil e acaba borrando, enfim, né? Vira uma meleca, porque daí, claro, vai ficar cola na extensão do olho, só tirando com demaquilante, fica horrível. Então, espera secar um pouquinho, que nem eu esperei agora, e aí se encola. No meio primeiro, bem rente, ó. E aí com a mão você vai ajustando as laterais. Ajustando as laterais. Abre primeiro. Aí pede sempre para abrir, né? Se você está colando, abre teu olho, porque pode cair um pouquinho de cola embaixo. Pode colar, fecha. Deixa o olho um pouquinho fechado. E aí terminar de colar. E aí, para que não fique aparecendo nenhuma cola, a cola vai desaparecer, ela vai ficar translúcida depois. Mas mesmo assim com brilho. Então você vê que tem alguma coisa estranha ali. Passa de novo um delineador. Pode ser um delineador líquido nesse caso, uma caneta. Até a caneta é melhor. Nesse caso eu vou passar o mesmo em gel que eu já estava usando. Para cobrir essa marquinha, né? Isso aí. Deixar o efeito mais natural. Muito bem. E aí a gente vem com o rímel só para juntar. De leve, para não arrancar, porque você acabou de colar, né? Sim. Dá o acabamento final mesmo, né? Só para dar o acabamento final. Isso aí. E aí que tá faltando a sobrancelha dela, a gente tem que corrigir também. Já vou fazer já, antes de fazer a parte de baixo do olho. A sobrancelha. Tem meninas que vêm na internet, aquela sobrancelha super marcada dos tutoriais e acham maravilhoso. Eu não tenho nada contra, mas eu sou mais a maquiagem mais natural. A sobrancelha é um fator no rosto da mulher que transforma o rosto. Faz muita diferença, Faz muita diferença. Ou pode deixar você muito mais bonita, ou pode deixar você horrível. Essa é a verdade. Então tem que ter um cuidado na hora de pintar a sobrancelha. Porque a Thaís tem um tom de cabelo mais claro. Eu não posso passar uma cor muito escura no rosto dela, porque a sobrancelha vai chamar muita atenção. Tem que continuar seguindo a mesma cor da sobrancelha do jeito que tá. Os cílios dela, a sobrancelha dela já é mais clarinha, então eu tenho que seguir nessa mesma linha de cor, né? Então é um cuidado que tem que ter. É preencher toda e fazer um novo desenho? Ela tem uma sobrancelha linda, não tem necessidade. Eu só vou cobrir, na verdade, passar de novo, porque foi um pouquinho de base, foi um pouquinho de pó, né? Então tirou um pouquinho da cor natural. Eu só vou reavivar essa cor, nada demais. Mas essa técnica é interessante para quem tem alguma falha, alguma coisa assim, que realmente se faz mais necessário um preenchimentinho, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Que daí, claro, se eu fazer uma maquiagem, se tem uma falha, vai ficar muito aparente aquilo, né? Então você precisa cobrir, mas tudo muito leve, tem que ser natural também. Agora a parte de baixo. Olha pra cima pra mim. Ó, caiu um pouquinho, pincel mais grosso. Tiro o excesso. O próprio pincel que eu passei a base nela, eu vou vir dando batidinhas de novo, porque eu já passei o corretivo, tá? Sim. E aí essa parte de baixo, eu vou passar um lápis branco na linha d'água dela. Poderia ser também um lápis bege, sem problema nenhum, porque ele vai abrir o olhar.
Tudo que é claro vai abrir, tudo que é escuro fecha. fecha, exatamente. Então eu quero esse olho dela bem aberto, grande. Então eu vou passar um lápis branco na linha d'água e aí embaixo dos cílios inferiores é que eu vou pintar para finalizar a maquiagem dela. Se ela tivesse um olho maior, até poderia, no caso da Thaís, passar um lápis preto, não tem problema nenhum, mas hoje eu quero uma maquiagem mais leve, então eu quero um efeito um pouco mais natural. Esse lápis pode ser o branco ou o bege fica até mais natural e fica muito legal. Olha bem pra cima pra mim. Agora eu vou passar um lápis preto embaixo, bem rente aos cílios inferiores, e é uma linha, não é assim perfeita, não tô... Até porque ele não vai ficar super marcado, né? Então... Não, exatamente. Então é só para dar um efeito. E aí, como eu quero tudo bem esfumado, eu vou pegar um pincel chanfrado, que é o mesmo que eu usei para fazer a sobrancelha dela, com uma cor mais vibrante e marrom. Olha pra cima. E aí eu vou esfumando esse preto, com essa cor que eu peguei. E aí tá pronto, um olho lindo. Tá certo, então, muito obrigada. A gente ainda vai ter algumas dicas aqui no programa, né, de outros truques de maquiagem. Eu aguardo vocês, então, na semana que vem, aqui no programa Mudando de Assunto.